Tudo bem? Aqui é o professor Smartness e vamos fazer aqui nosso nova análise, sobre notícias do coronavírus, nosso segundo clipping de notícias, segunda edição, a ser publicado no dia 21 de março de 2020. Estamos fazendo isso também para um registro histórico dessa ocorrência, e a partir daí nós vamos ter esses dados guardados sobre os eventos que ocorreram nessa pandemia mundial do coronavírus, do Covid-19. Nesse nosso clipping de hoje, nós vamos analisar algumas reportagens que saíram na mídia internacional, de destaque. Vamos lá. A primeira das reportagens que saiu foi sobre a divulgação dos resultados da investigação sobre o médico, o Li Wenliang, que foi o médico que descobriu, a nova epidemia. Então, assim que ele percebeu, um aumento do número de casos graves de problemas respiratórios que estavam advindos, do mesmo local ali, do mercado municipal, onde vendiam espécies selvagens ali, de consumo, ele entrou em contato com um grupo de médicos e explanou o ocorrido. Passado um tempo, veio membros da polícia e o prenderam, interrogaram, e ele foi acusado de estar atuando contra o governo. Pois bem, ele foi investigado, ele continuou trabalhando, ele contraiu o coronavírus e veio a falecer. E durante todo esse período ele continuou se manifestando sobre a ocorrência, tentando mostrar que ela existia, continuou registrando isso através do seu celular e posteriormente, depois de muitas críticas ao governo chinês, ele foi absolvido. Aí foi reconhecido de que os burocratas e a polícia agiu de maneira errada, em relação a isso, e o próprio governo agiu de uma maneira errada, tentando abafar o caso em vez de enfrentar. Então, esse slide aqui é mais para a gente fazer uma contextualização, para a gente não criar uma sinofobia, confundindo o governo com o povo chinês. Se hoje nós temos certos confortos no mundo, o acesso a produtos baratos, isso se deve a toda a carga, e aí vamos usar um termo interessante, que é toda a carga de mais-valia que esse povo, todo, ao trabalhar muito, ao ganhar pouco, ao se dedicar ao que eles entendem ser o mais importante, que é o coletivo, eles trouxeram para o mundo. Então, a gente não pode confundir o governo chinês, esse governo ditatorial, esse governo escondeu informações, com o povo chinês, principalmente na figura do Li Wenliang, que deve ser reconhecido como um herói. Ele confrontou o governo, ele poderia ter ficado quieto em relação a essa informação, e ele não, ele confrontou, ele foi lá, ele buscou, ele honrou o seu diploma médico, o seu juramento médico, ele honrou isso, e ele foi até o fim da sua vida, demonstrando que deveria ter sido adotado, que deveria se adotar uma nova postura, uma postura diferente. Então aqui nossas homenagens ao Li Wenliang, que representa o povo chinês, a toda sua história, sua cultura e sua capacidade de ser um povo que sempre esteve à frente ou entre os primeiros povos, destaque no mundo. Então a gente não pode esquecer isso e não pode confundir, o povo chinês, criar uma sinofobia pelo ocorrido em relação ao governo chinês, que esse sim tem que ser condenado. Avançando um pouco mais, nós entramos aqui num outro assunto importante aqui. Já tinha mencionado isso no primeiro clipe, mas que continua porque é talvez uma das coisas principais depois do problema da saúde das pessoas, que é o problema econômico, que vai ser gerado a partir de todo esse bloqueio que está sendo realizado, bloqueio do funcionamento das atividades comerciais, do deslocamento de pessoas, fechamento de fronteiras. Então essa crise sanitária ela vai trazer para as pessoas um prejuízo econômico grandíssimo.
E aí, claro, já tem artigos dizendo como esse prejuízo econômico já está afetando principalmente aquelas pessoas que têm mais vulnerabilidade econômica, né? Então tem uma reportagem da Espanha mostrando como pessoas, né, que ganham ali por dia, por atividades, já estão sendo afetadas, né? E nos Estados Unidos também, né? Como essas pessoas já estão enfrentando esses problemas. Então esse risco social é gravíssimo, né? E ele começa por essas pessoas mais vulneráveis e ele não termina aí, né? Porque ele atinge depois as outras pessoas, o dinheiro para de circular, ele atinge o Estado também, que para de arrecadar, né? E também vai atingir a todos que dependem de alguma maneira do Estado. Então é um contágio sistêmico de toda a sociedade. A pandemia está causando, né, um problema mundial, econômico mundial, e que vai demorar bastante tempo para ser solucionado, assim como a pandemia, né? Então a gente tem que modificar nosso padrão, nosso olhar, né, para todas as pessoas, para o funcionamento da sociedade. Nesse momento a gente tem que ter essa concepção, né, a responsabilidade de querer o melhor para todos. E daí vem o nosso próximo slide, né, que vai falar muito de uma coisa que chama Modern Monetary Theory, que é o que, né? É a teoria de que é dever do Estado proteger seu povo, é dever do Estado proteger sua economia, é dever do Estado agir, né, em, em, em relação à sua população. Então, quando nós olhamos essa teoria, né, é importante que a gente faça uma, uma leitura, né, de realidade e, ao fazermos isso, tenhamos a noção de que é função do Estado, né, e aí tem até um texto aqui da diretora do Banco Central Europeu, né? Tempos excepcionais exigem medidas excepcionais. Então nós temos que ter essa noção. E o Banco Central Europeu vai injetar 750 bilhões de euros. Então vai imprimir dinheiro, 750 bilhões de euros. E aqui a gente vê do outro lado uma notícia falando dos Estados Unidos, onde foi aprovado um pacote de 1 trilhão de dólares de ajuda econômica, que vai ser também dinheiro que vai ser impresso. É dinheiro que não existe, que não está sendo arrecadado de impostos, que não vai ser obtido em financiamento, vai ser impressão de dinheiro, né? E aí essa Modern Monetary Theory fala muito sobre isso, né? Da questão de que o Estado não quebra, né? Quando o Estado emite seu próprio dinheiro, não tem como ele quebrar. Ele pode sim gerar inflação, pode gerar desequilíbrio econômico, mas ele pode utilizar esses mecanismos para regular esses eventuais desequilíbrios econômicos. O que nós temos que levar em consideração é o que, como a diretora, né, do Banco Central expôs, é que são tempos excepcionais, né? Voltando ao que estava sendo dito no slide anterior. São situações que vão prejudicar não só a saúde das pessoas, mas a questão econômica da vida em sociedade. Vai causar, né, problemas sociais gigantescos. Nós temos que levar isso a sério. Então, nesse momento, é dever sim do Estado atuar, intervir na economia. Ele tem que fazer isso, né? O Banco Central, o ministro da Economia, ele tem que tomar medidas drásticas que voltem-se a proteger as pessoas, os empreendimentos, os negócios, que voltem a permitir que as pessoas sobrevivam nesse primeiro momento de bloqueio total e que depois possam reaver as atividades econômicas aos poucos, conforme for sendo superada essa doença. Então isso é muito importante, né? Aqui não cabe mais outra discussão, não tem outra saída. Todas as nações do mundo estão tomando isso, estão tomando medidas para proteger suas economias e seus povos. Não tem outra saída. Quem diverge disso está querendo a destruição. Não tem o que fazer, né? Não está pensando nas pessoas que estão à sua volta. Avançando no assunto aqui, agora a gente tem aí, né, duas notícias que vão, né, importantes para até se pensar no Brasil, no que está acontecendo, né? Então a gente tem uma notícia aí de 30 mil denúncias, né?
e 350 pessoas que foram detidas por quebrarem as quarentenas na Espanha, né? E do outro lado a gente tem, né, a situação do atual da Espanha, que tem 21 mil infectados e mais de 1.000 mortes. Então é o terceiro país aí com mais mortes, né, registradas. Perde para a China, perde para a Itália, né? A Itália ultrapassou os que teoricamente faleceram na China, né, nos dados oficiais chineses, que não dá para se confiar. Mas o que a gente vê é o seguinte, é que Itália e Espanha, né, são culturas muito próximas da cultura do Brasil. São culturas latinas, culturas onde a questão do respeito à regra, à ordem são relativizadas, né, onde as pessoas querem resolver os seus próprios problemas e não pensam no coletivo. E aí o que nós estamos vendo é que nesses dois países há uma curva crescente de casos, assim como uma curva, né, crescente de mortes associada ao descumprimento das regras de quarentena. Então, no Brasil já tem relatos aí de pessoas, né, que continuam tendo atividades, que vão em festas, mesmo estando contaminadas, né, que viajam, que vão para a praia. Então, isso, né, o outro que pegou um avião lá foi para o litoral da Bahia. Então, tudo isso é um exemplo, né, de o risco que nós estamos correndo, né, de seguirmos a espiral aí desses problemas que foram verificados, estão sendo verificados na Espanha e na Itália. Então, um pouco de consciência social é importante nessas horas, né? Há que se recobrar um pouco a percepção de que se você não se preocupa com a sociedade, pelo menos se preocupe com seus pais, né? Com as pessoas idosas que você tem na sua família, tem um pouco de responsabilidade. Avançando um pouquinho aqui no nosso clipping, né? A gente tem algumas notícias aqui sobre consumo que foram bem interessantes. A primeira diz respeito à questão, né, de como a Amazon e o eBay estão lidando com o comércio online, porque o que nós estamos percebendo é que as pessoas estão, né, procurando caminhos para consumir, para poder acessar o que precisam. E com o comércio fechado, com as lojas fechadas, só sobra o meio virtual. E aí, claro que exploradores, né, pessoas que querem ganhar, né, abusar, né, aproveitar a situação para abusar, são grandes. Então a gente está percebendo que essas empresas estão fazendo o papel delas, né, de autorregulamentar o mercado, impedindo que se ocorram abusos, né. Então, se há um abuso, e há uma denúncia, elas já verificam e já retiram aquela pessoa, que a pessoa já fica impedida de negociar. Então, aí a gente vê que uma autorregulamentação, né, contratual, ela serve para evitar, né, nesses casos aí, os abusos. Então, a gente vê que a sociedade também tem um espaço de autorregulamentação, né, um espaço de apoio ao Estado, nesses casos, que pode servir grandemente, né, de autorregulamentação. Nesse caso aí é bem claro como essas empresas de intermediação de negócio, né, elas estão colaborando nesse sentido. Outra notícia é sobre o aumento, né, de 300% da venda de armas nos Estados Unidos. Então, isso é um reflexo claro, né, da insegurança, né, das possibilidades que podem ocorrer a partir do momento em que haja uma ruptura do tecido social, né, que as pessoas não tenham acesso mais à comida, não tenham renda, tenham problemas com isso. Então, aqui a gente vê também um lado da sociedade civil, onde as pessoas estão buscando, né, se defender, achar um caminho para se defender, né, do que pode vir pela frente. Então, veja como é importante a gente voltar lá naquele slide para falar do Estado vir nesse momento, né? E garantir renda mínima, garantir o acesso às pessoas a alimentos, garantir acesso às pessoas à saúde, aos tratamentos de saúde, porque se isso não ocorre, né, a gente volta lá naquela lei de cada um por si, e aí, claro que cada um vai querer se defender da maneira como pode, né, conseguindo os meios que tenha para se defender e para garantir a sobrevivência dos seus. Então vejo como isso é complexo e a gente tem que estar atento a essas ocorrências no Brasil, né, para a gente exigir também que o Estado faça a sua parte nesse momento. Tá bom? E agora vamos para o nosso último slide desse clipping, onde nós falamos aqui, né, duas coisas. Saiu aí um estudo dizendo quando nós sairemos da crise sanitária, né?
E há 3 caminhos para a gente sair da crise sanitária, né? A primeira vai ser a vacina, né? A vacina que demora de 12 a 18 meses para ficar pronta, então realmente não é agora, né? Então não é para esse ano. Já tem algumas em teste, mas não dá para garantir nada. A segunda é a questão da imunidade, né? Que pelo menos são 2 anos de exposição da população ao vírus, né? Torcer para que ele não sofra uma mutação, para que a população consiga estar imunizada a ele e assim sobreviver, né? Conseguir já que ele não atinja mais, não produza essa pandemia, né? Esse risco grande que está sendo ao suporte, né? À sustentabilidade do sistema de saúde. E a terceira saída é as mudanças no modo de viver, né? Que nós vamos ter que realmente adotar a partir de agora. Nós não sabemos por quanto tempo esse vírus vai ficar circulando. E aí nós vamos realmente, a partir de agora, ter que repensar, né, nosso modo de viver, como que nós vamos lidar com nossa área econômica, nossa vida. E umas dicas aí, né, apenas para efeito de se repensar também, né, algumas dicas importantes para se lidar agora nesse momento, né, que estão aí e que a gente tem que adotar a partir de agora para evitar que o contágio possa acontecer, né, e a gente diminuir aquela curva. Então esse era o nosso clipe de hoje, do dia 21 de março de 2020, como registro histórico da ocorrência, e espero ter contribuído para que suas análises, né, suas reflexões sobre o que está acontecendo possam ocorrer, né, então não se trata só de mostrar notícias, mas também de provocar algum tipo de análise, né, de fomentar algum tipo de análise que possa ser feita e que você possa também pensar sobre o assunto, né, com profundidade. Sou o professor Martins e até a próxima.